Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa formação. Antes de entrar no tema propriamente dito, gostaria que você deixasse o seu like, se não é inscrito no canal, que se inscrevesse e também que compartilhasse esse vídeo que talvez possa ajudar alguém que esteja precisando de formação, de orientação. Nós estamos trabalhando agora o tema ansiedade e depressão. No vídeo anterior nós vimos os sintomas da ansiedade e hoje nós vamos ver o que a gente pode fazer para amenizar esta ansiedade. Antes, gostaria de partilhar com vocês 2 versículos bíblicos que está no capítulo 51 do livro de Isaías. O versículo 7 diz assim: Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo meu, em cujo coração está minha doutrina. Não temais os insultos dos homens, não vos deixeis abater pelos seus ultrajes, porque a traça os comerá como uma vestimenta, e os vermes das traças o roerão como lã. Mas minha vitória subsistirá sempre, e meu triunfo persistirá de geração em geração. E no versículo 12 diz assim: sou eu que vos consola. Como podes temer o mortal, um filho de homem, que acabará como a erva? Meus caros, nós vimos que a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa que nós temos e que às vezes ela chega num nível muito elevado. Existe uma região no nosso cérebro que é como se acendesse uma luzinha de alerta para aquilo que nos ameaça. E quando essa luzinha chega lá no seu auge e fica sempre em estado de alerta, a nossa região frontal do cérebro é que acaba apagando, e daí vem a questão da ansiedade. Eu não quero usar os termos técnicos para não confundir muito, né? Mas, na verdade, é isso que acontece. É quando a gente não consegue desligar ou amenizar essa luzinha que está lá no nosso cérebro, numa região um pouco mais atrás, e ela mantém a gente sempre em estado de alerta. E aí nós vimos aqui a palavra de Deus, primeiro dizendo assim: às vezes nós nos preocupamos muito com os insultos, com as coisas que as pessoas falam de nós, e a gente vai alimentando isso em nós, e a gente acaba ficando inseguro, vamos perdendo a nossa segurança em nós mesmos, mais preocupado naquilo que os outros vão falar do que realmente aquilo que deve me motivar e me incentivar. E depois o próprio Deus diz assim: para que vocês estão preocupando? Eu sou o Senhor que te consola, confie em mim, né? Não esqueça o Deus que criou o céu e a terra. Então é o Senhor que está sempre conosco. Muito bem, vamos lá, quais são os caminhos que nós temos para controlar a ansiedade? Primeiro, a gente precisa procurar um profissional de saúde para a gente saber, mais ou menos, para que ele diagnostique em que nível de ansiedade está o meu caso. E o tratamento que normalmente se tem para quando tem um nível muito elevado é o medicamento, que é só um profissional que pode fazer, um neurologista ou então um psiquiatra. Porque o que acontece na ansiedade? Nós precisamos elevar o número de produção de serotonina no nosso cérebro. Então, a gente necessita do medicamento. É lógico que a gente pode conseguir essa produção também em outras vias, não é? Mas a serotonina, ela pode vir também através de medicamento. Mas isso é para um nível mais grave da ansiedade em nós. Outro importante tratamento para a ansiedade é o que nós chamamos de terapia cognitiva comportamental, ou TCC, terapia cognitiva comportamental. O que essa terapia ela faz?
Cognitiva porque ela nos ajude a controlar os nossos pensamentos no sentido de transformar os pensamentos negativos em pensamentos positivos, não é? Aquilo que vai me fazer desistir das coisas, que me faz pessimista, eu vou eliminando esses pensamentos e colocando pensamentos otimistas e positivos. E na parte comportamental é mudar o nosso comportamento no cotidiano, que nos ajuda a fazer aquilo que de fato vai fazer com que eu me ocupe e não me preocupe. Outro aspecto é a meditação, o relaxamento. O que acontece na ansiedade? Às vezes a gente passa um dia inteiro no trabalho, na agitação do dia a dia, e quando chega a hora da gente relaxar, da gente descansar, ficar quieto, a gente vai mexer no celular, a gente vai mexer no computador. Nós vivemos, nesses tempos, um transtorno de informação generalizada, né? Muita informação. E o momento que a gente tem, às vezes, para deixar o nosso cérebro descansar e até mesmo o nosso corpo descansar, a gente vai buscar mais informações, seja no celular, seja na televisão, seja no computador. Então, às vezes, buscar esse relaxamento, buscar momentos em que a gente fique tranquilo, né? Colocar uma música tranquila, música instrumental, ou seja, fazer esse exercício de relaxamento. Não só um relaxamento físico, mas também um relaxamento mental. Esse também é um outro caminho. Outro aspecto muito importante é a atividade física. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão ficando muito ociosas, não é? Nós perdemos 1, 2, 3, 4, até 8 horas diante de um celular ou diante de um computador, mas às vezes não somos capazes de gastar 30 minutos em uma caminhada ou um exercício aeróbico, né? Um pedalar, ou fazer mesmo uma ginástica, ou seja, movimentar também o nosso corpo. Então esse também é um aspecto muito importante para o tratamento da ansiedade, a atividade física. Nem que seja 30 minutos a cada 3 dias ou a cada 2 dias, já é o suficiente. Se pudermos fazer e conseguirmos fazer isso com mais frequência, melhor ainda. Então esse também é outro caminho que nós temos para o tratamento da ansiedade. Outra questão é a alimentação, o nosso hábito alimentar. Procurar alimentar-se com probióticos, né? Com alimentos que nos fornecem mais probióticos, que nos ajuda a produzir a serotonina. Agora, é lógico que nenhum resultado para a cura da ansiedade vem rápido. A gente só vai começar a ver a melhora normalmente por volta de 12 semanas, ou seja, entre 3 e 4 meses, não é? Que a gente vai começar a perceber alguma mudança em nós. Então, para o tratamento da ansiedade, se aconselha primeiramente a procurar um especialista, seja um psicólogo, né, seja um psiquiatra ou seja um neurologista. Muitas pessoas às vezes têm medo do psiquiatra, têm medo do psicólogo, falam assim, mas eu não estou doido. E quem disse que esses médicos são médicos para pessoas que têm algum problema mental? Não, nós todos precisamos desses profissionais para nos ajudar na nossa saúde física e mental. Então, não custa procurar um psiquiatra, não custa procurar um neurologista para que ele possa fazer um diagnóstico mais preciso e assim me ajudar nesse tratamento. Lembrando que os medicamentos é sempre a última opção que a gente tem que ter, não é? Mas mesmo assim, em muitos casos eles são indispensáveis. Uma coisa não dispensa a outra. O fato de eu tomar o medicamento para a ansiedade, que vai produzir minha serotonina, não me exclui as outras
maneiras de tratamento. Por exemplo, a atividade física, atividades terapêuticas, né? A meditação. As pessoas estão perdendo a capacidade de meditar. E nós temos tantos meios de fazer meditação, nós temos tantos meios de buscar esse relaxamento. E agora, é lógico, sempre aquilo que eu repeti várias vezes, que é a gente procurar ocupar-se e não preocupar-se, né? É focar. É isso que a terapia cognitiva comportamental vai fazer com a gente, a nos ensinar a focar, né, no presente. Nós não devemos ficar vivendo nem de passado e nem querer prever um futuro que a gente não sabe, que ele é incerto, né? Então, focar no presente, focar na minha vida, né? E isso tudo a gente vai construindo, então, no nosso cérebro, um certo controle do nosso nível de ansiedade. E assim como diz a palavra de Deus para nós hoje, não nos preocupemos com as injúrias, com as críticas, tudo isso vai causando em nós essa certa ansiedade. É preciso a gente aprender a acolher as críticas e a gente ponderar essas críticas, não é? Porque muitas vezes, quando a gente recebe uma crítica ou recebe uma correção, a gente fica alimentando isso no cérebro e não evolui. Então, tudo isso a gente tem que procurar evitar para que a ansiedade seja controlada em nós. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, embora de uma maneira muito simples, muito curta, mas que pelo menos dá um direcionamento para onde começarmos o tratamento da ansiedade. Quero abençoar você e sua família, que Deus te livre de todos os males e guarde no seu coração essa palavra que o profeta Isaías deixou para nós no capítulo 51, versículo 12. Sou eu quem vos consola. Como podes temer a um mortal, um filho do homem, que acabará como a erva? Então não tenhamos medo nem de nós mesmos, nem tenhamos medo dos outros, mas confiemos no Senhor, Ele que nos consola. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.